Olá, turma! Nessa nossa videoaula, iremos estudar sobre sistemas auditivo e vestibular. Pensando no nosso sistema sensorial, a orelha é um órgão que tem funções diferentes, né? Ela é importante tanto para o processo auditivo, como nós vimos na aula passada, como também para o nosso equilíbrio, que está aí associado com esse sistema vestibular. Então, nesse caso, toda vez que eu falar sobre o sistema vestibular, nós iremos fazer uma associação com o processo de equilíbrio do nosso organismo. Equilíbrio em que sentido, professora? A gente tem que pensar que para que a gente consiga sobreviver, essa é a nossa missão da vida, a gente precisa conseguir manter o nosso cérebro intacto, porque nossas principais funções são coordenadas aí pela região encefálica. E é por causa disso que a gente tem mecanismos para manter a nossa cabeça o mais próximo do nosso centro de massa, para que a gente possa, então, manter ela fora de perigo. Já parou para pensar que quando você começa a cair e tem uma tendência a bater a sua cabeça, a gente tem atos reflexos? Então, geralmente a gente coloca os braços na frente, a gente sempre tem algum reflexo visando conseguir proteger essa região. Nosso sistema vestibular, ele observa muito a questão da nossa inclinação, tá? A inclinação da sua cabeça e também os movimentos angulares. Nesse sentido, esse sistema vestibular é importante no processo de detecção das acelerações angulares, que seria uma aceleração angular de um lado, virar para o outro, e a aceleração linear, que seria a questão de colocar sua cabeça para frente e sua cabeça para trás. Então, seriam os processos de aceleração angular e aceleração linear. Nós temos estruturas distintas que vão auxiliar nesses processos, de ficar mandando a informação para o nosso sistema nervoso central em relação a esses processos. Além disso, o sistema vestibular ele estimula esses movimentos de cabeça e também os movimentos dos olhos, tá? Para que a gente consiga fazer um reajuste da nossa postura, para que a gente consiga manter o equilíbrio e estabilize a imagem visual na nossa retina. Então, são processos que são importantes e são características aí do nosso sistema vestibular. Se a gente parar para observar essa imagem, na aula passada, a gente focou muito nessa porção inferior, que é a região da cóclea, onde a gente tem um processo de transdução, né, do sistema auditivo. Esses sinais sendo enviados para o sistema nervoso central via nervo coclear. Hoje a gente vai observar mais essa região superior da imagem, que a gente vai chamar de labirinto. Nessa região, a gente pode observar que o labirinto e também a cóclea, elas ficam alojadas em um labirinto ósseo, que seria, no caso aqui, ó, o osso temporal. Então, elas ficam alojadas nessas regiões. Além disso, a gente tem um labirinto membranar, que é formado aqui. A gente tem os canais semicirculares, que têm esse aspecto membranoso. Nós temos 3 canais semicirculares. Aqui o anterior, nessa região posterior, e o lateral, que é também chamado de horizontal. Então, eles ficam dispostos nos 3 planos, né? Nas 3 orientações, para que a gente tenha essas informações. Na base desses canais semicirculares, a gente vai ter uma região mais larga, chamada de ampola, né? De crista ampular, tá? Fica aqui nessa região onde esses canais semicirculares fazem a conexão com a região do utrículo. Então, a gente vai ter a crista ampular aqui, ó, nessa região, e a gente tem os órgãos chamados de órgãos otolíticos, que são o utrículo e o sacro. Então, a gente tem muito mais a participação do trículo e do sacro na questão da monitoração da nossa aceleração linear, enquanto que a gente tem muito mais a participação dos canais semicirculares na nossa aceleração angular. E a gente vai ver características dessas estruturas. Ampliando essa região do nosso aparelho vestibular, a gente tem a presença de 2 canais semicirculares, tá? Anterior, posterior e o canal horizontal ou lateral. A gente observa a presença das ampolas aqui, né, daquelas cristas que ficam nessa região, e eles se inserem nessa região do trículo, tá? A gente tem aqui a mácula do trículo e aqui a gente tem o sacro que se conecta com o trículo. Então, aqui existe uma conexão por um ducto entre o utrículo e o sacro. E o sacro, ele se conecta com a região coclear via estrias vasculares da cóclea.
Então, nessa região da cóclea, a gente viu que tem a produção lá da endolinfa. E essa endolinfa ela é enviada para o saco através justamente dessa estria vascular da cóclea. Nessa região dos canais semicirculares, a gente observa a presença aí da perilinfa. Nessas regiões também de utrículo e sáculo, a gente também tem a presença da própria perilinfa. Lembrando que a perilinfa ela tem uma composição bem próxima ali do líquido cefalorraquidiano, onde a gente tem uma concentração de sódio maior no meio extracelular e de potássio maior no meio intracelular. Já no caso da endolinfa, a gente tem o contrário, né? A gente tem muito mais potássio nessa região extracelular do que o próprio sódio. Observem, pessoal, que aqui a gente vai ter o envio do sinal via nervo vestibular, tá? Esse sinal de equilíbrio do nosso organismo vai ser enviado via nervo vestibular, lembrando que lá na frente a gente tem a conexão do nervo vestibular com o nervo coclear, formando aí o nervo vestíbulo coclear, que é o nosso oitavo par de nervos cranianos. Se nós ampliarmos essa região, onde a gente tem o trículo e o sáculo, vocês podem observar que o trículo ele fica basicamente nessa região, quase que completamente em uma posição horizontal, enquanto que o sáculo ele fica quase que todo na posição vertical. Então, o trículo ele é muito mais relevante para as detecções da posição em pé, quando a gente está em pé, enquanto que o sáculo é muito mais importante nos momentos onde a pessoa está deitada, justamente porque existe essa diferença na disposição dessas estruturas aqui que a gente vai conhecer. Ampliando as regiões lá do trículo e do sáculo, a gente vai observar a presença de várias células, né, que a gente chama como se fosse um tapete de células de sustentação. Aqui a gente teria várias células de sustentação. Além disso, existem células ciliadas semelhantes ao que a gente observou lá na região da cóclea, né, importantes para o processo de sinalização auditiva. Só que nesse caso aqui, pessoal, essas células ciliadas, elas estão presentes nessa região do sáculo e do utrículo, daquela mesma forma, tendo seus estereocílios de tamanhos diferentes, e tendo um sinocílio ou quinocílio, que seria esse maior estereocílio aqui. Nessa região, acima, onde a gente vê essa presença dos estereocílios, a gente vai ter uma membrana otolítica que tem um aspecto bem viscoso e na sua superfície vocês podem observar a presença de vários otólitos, que a depender da literatura vocês podem encontrar com o nome também de esteatocônias, tá? Esses otólitos, eles são basicamente cristais de carbonato de cálcio, que ficam dispersos nessa matriz viscosa. É como se fossem várias pedrinhas, imaginem assim. Nessa região aqui abaixo da célula ciliada, lembrando que essas células ciliadas são células epiteliais, não são células neuronais, a gente vai ter as fibras que vão partir lá para o nervo vestibular, tá? Lembrando que aqui a gente vai ter esse sinal sendo enviado para o sistema nervoso central para a interpretação da nossa posição. Isso é feito constantemente, o nosso corpo precisa entender se o indivíduo está em pé, se ele está deitado, se ele está caindo, o que está acontecendo com a variação de posição. Vamos observar nessa imagem. Se a gente ampliar essa região aqui do trículo, observe que a gente tem ele nessa disposição horizontal, enquanto que o sáculo fica na disposição vertical. Então, nosso corpo está constantemente monitorando isso. Dessa forma, aqui a gente tem a imagem de uma ginasta no momento que ela está em pé, e aí a gente teria à disposição dessa região aqui as células ciliadas, aquela membrana otolítica, os otólitos nessas regiões. Aí observem que ela faz aqui ó, uma pirueta e fica de cabeça para baixo. Nesse momento, a gente tem uma modificação nessa mácula do utrículo, que passa não a ficar nessa posição aqui, ela passa agora a assumir uma nova posição. E quando a gente modifica essa região, a gente vai ter é como se essas pedrinhas fossem caindo. Então, esses otólitos eles vão caindo, caindo, caindo dentro dessa matriz que é bastante viscosa, e isso faz com que eles puxem, né? Essa matriz viscosa vai puxando o quê? Aqueles estereocílios para uma determinada posição. Então, a variação dessa força de gravidade é que vai fazer essa modificação na posição dos estereocílios. Isso é diferente do que a gente usou para o sistema auditivo, porque lá a gente tinha aquelas ondas mecânicas modificando aqueles líquidos, né? E dessa forma modificando a posição
dos estereocílios. Nesse caso aqui, a força gravitacional, ao se modificar, faz com que esses autólitos passem a cair, né, mudar sua posição dentro dessa matriz bem viscosa, e com isso a gente tem a modificação na posição desses estereocílios. Nesse caso, gente, é da mesma forma. A gente tem aqui uma célula ciliada, aqui uma célula nervosa, geralmente é um neurônio bipolar, que vai encaminhar essas mensagens para o sistema nervoso central. Só que na questão do repouso, a gente tem uma descarga, tá, sendo enviada. Então, a gente tem sinal sendo enviado durante o repouso. Geralmente são neurotransmissores excitatórios, como o glutamato ou o aspartato. E aí a gente teria essa descarga de repouso. Em movimentos onde a gente tenha esses estereocílios se curvando em direção ao maior cílio, que é o sinocílio ou quinocílio, a gente tem um processo de abertura daqueles canais de potássio, influxo de potássio. Lembrando que aqui a gente tem uma região rica, né, em potássio, que seria a endolinfa. Aí a gente tem uma despolarização local, abertura de canais de cálcio. Todos aqueles processos acontecendo, culminando num processo de despolarização, que leva à liberação de mais neurotransmissores excitatórios. Então, a gente vai ter como resposta um aumento da frequência de impulsos que são gerados aqui, desses impulsos nervosos, né? Esse processo ele é excitatório. Lembrando que a gente tem um potencial receptor nessa célula epitelial, a gente tem um potencial de ação sendo formado apenas nessa região neuronal. Quando a gente tem o caso contrário, quando a gente faz a modificação dessa posição dos estereocílios, só que agora no sentido contrário, a gente vai ter um fechamento desses canais de potássio, dessa forma a gente vai ter menos influxo de cargas positivas e hiperpolarização. E dessa forma a gente tem uma redução da frequência desses impulsos. Esse é um processo inibitório. Tanto os processos excitatórios como inibitórios dizem alguma coisa para o nosso sistema nervoso central em relação à nossa posição. Observe aqui a cabeça do indivíduo em repouso, a gente teria a força da gravidade, a manutenção dos autólitos naquelas suas posições, e aí a gente teria aqui um fluxo, tá, de cargas positivas entrando nessa célula ciliada, potencial receptor sendo formado nessa região, passando para os neurônios que estão na sua sequência, gerando potencial de ação, mandando aqueles impulsos, né, de repouso. Se a cabeça inclinou para trás, a gente tem uma modificação da gravidade, a modificação da posição dos autólitos e, consequentemente, dessa matriz viscosa, que faz a modificação da posição desses estereocílios, né? Nesse caso aqui, em direção ao quinocílio, ou sinocílio, aumentando a frequência de descargas e mostrando aí para o nosso sistema nervoso central que a cabeça desse indivíduo está caindo para trás, tá? Se for para frente, é o contrário. E aí a gente tem uma noção de como é que está a posição da nossa cabeça em relação ao nosso centro de massa. E a outra estrutura, né, que seria aqui um conjunto de estruturas muito importante dentro do nosso aparelho vestibular, são os canais semicirculares. Eles são chamados assim porque eles têm essa estrutura, né, semicircular, e eles estão dispostos nas 3 dimensões. A gente vai ter um canal anterior, que detecta a rotação da cabeça para frente e para trás, como quando respondemos a um sim. A gente tem um canal posterior desse aparelho vestibular, que vai detectar a inclinação da cabeça em direção ao ombro direito ou ao ombro esquerdo, tá? De direita para esquerda. E a gente tem um canal horizontal, que é também chamado de canal lateral, que vai detectar a rotação da cabeça para a direita ou para a esquerda, como quando a gente balança a cabeça querendo dizer um não. Então, a gente teria esses 3 canais semicirculares. Então, eles são extremamente importantes para a nossa detecção da nossa variação angular. Se a gente ampliar essa estrutura, na base desses canais semicirculares, existe essa região chamada de ampola, ou de crista ampular, tá? Que contém realmente as células receptoras. Então, as células receptoras ficam na base desses canais semicirculares, na região da ampola. E aí são células ciliadas também, que têm grandes cílios que ficam aqui para cima, né, dentro de uma região chamada de cúpula, que também é uma matriz gelatinosa, uma matriz viscosa. Por que essa cúpula fica dessa forma?
Em repouso, a gente tem a circulação de endolinfa de um lado, circulação de endolinfa do outro, o que mantém essa região mais ou menos em repouso. Se a gente observar, essas células receptoras são células epiteliais também e fazem conexão com esses neurônios aqui embaixo, tá? Que vão enviar sinais para o nosso sistema nervoso central. Então, existe uma conexão, existe liberação de neurotransmissores excitatórios também tonicamente, para demonstrar como é que está a posição da nossa cabeça em relação à questão rotacional. E quando a gente vai fazer uma mudança, né, rotacional dessa direção da cabeça? Imagine aqui, a direção da rotação da cabeça é para o lado direito. Aí a gente vai ter uma movimentação dessa endolinfa que vai empurrar essa região aqui, ó, da cúpula. E aí a gente vai ter essas células receptoras, que também são chamadas de células spinosas, tendo esses cílios modificados em relação à sua posição, né? E aí esses sinais vão sendo enviados para o sistema nervoso central. Uma analogia que a gente pode fazer é quando uma pessoa está pintando um quadro, né? O quadro ele fica imóvel, mas se você movimentar esse pincel, por exemplo, para a direita, as cerdas vão ser curvadas à esquerda. Então, quando a cabeça gira à direita, a endolinfa empurra a cúpula para a esquerda. Vamos observar esses processos nessas imagens. É importante ressaltar que a gente tem os canais semicirculares e todo esse aparato, né, esse aparelho vestibular, do lado esquerdo e também do lado direito, tá, pessoal? Então, a gente tem isso dos dois lados. E aí é interessante ampliar essa região e verificar que é o fluxo da endolinfa que vai ser modificado devido a essa rotação, e isso vai empurrar essa cúpula e enviar sinais para o sistema nervoso central via nervo vestibular. Aqui uma imagem de microscopia para vocês verem como é bonita essa região aqui da crista ampular, né? Aqui a cúpula ampular, e ela se modifica de acordo com o fluxo dessa endolinfa. Ah, professora, mas como é que o nosso sistema nervoso central interpreta essa questão angular? Isso a gente pode observar nessa imagem, que eu vou ampliá-la, tá? Nessa outra aqui. Quando a gente tem um movimento rotacional da cabeça, esse movimento ele acontece em uma direção e o movimento do fluxo dessa linfa acontece em outra direção. Isso vai ser diferente, né? No lado direito e no lado esquerdo do nosso organismo. Em alguns locais, a gente vai ter um aumento na descarga que é gerada, e no lado correspondente, só que na posição contrária, né? Então, imagina direita e esquerda, a gente vai ter uma redução nessa descarga. Então, o nosso organismo vai entender para qual lado a cabeça está se movendo de acordo com o perfil de modificação dessas descargas de potencial que eles estão recebendo. Então, a gente vai ter aqui o eixo, né, das células ciliadas mandando sinais contrários para cada região, por cada lado da sua cabeça. Então, o lado direito, por exemplo, pode estar aumentando essa descarga, enquanto o lado esquerdo está reduzindo essa descarga. Então, a gente vai ter esse tipo de informação chegando no sistema nervoso central para ser interpretado e descobrir, né, qual é, então, a rotação da cabeça, qual é o lado que essa cabeça está sendo rotacionada. Aqui os canais semicirculares esquerdo e direito. A gente tem aqui a região da ampola, a região da cúpula, aqui o canal semicircular. As células ciliadas, né, os cílios são bem longos, ficam dentro dessa região da cúpula. O indivíduo tem aqui um aparelho vestibular, outro aparelho vestibular. Então, a gente tem a presença desses canais semicirculares dos dois lados da nossa cabeça, do lado esquerdo e do lado direito. Modificação, né? Aceleração para um lado, o fluxo da endolinfa acontece para o lado oposto. Deslocamento, então, dessa cúpula, e aí a gente gera uma modificação nesse padrão de geração de potenciais de ação, que são enviados para o sistema nervoso central. E dessa forma a gente consegue dizer qual é o lado, né, para que essa cabeça está rotacionando. E todas essas informações elas são enviadas via ramo vestibular do nervo vestíbulo coclear, tá? E podem seguir dois caminhos, tá? Pode ser enviado diretamente para o cerebelo, que é o nosso centro primário de processamento de equilíbrio. A gente vai estudar mais sobre o cerebelo na nossa aula
de motricidade, a gente vai entender porque que o cerebelo ele é extremamente importante para as nossas correções constantes de movimentação. Ou esse sinal, pessoal, pode ser enviado para os núcleos vestibulares presentes na região bulbar. E aí, dessa região do bulbo, a gente pode ter uma via colateral enviando sinais para o cerebelo, ou então enviando sinais para a formação reticular, depois para a região do tálamo e para o córtex cerebral. Para o córtex cerebral em diferentes locais, por exemplo, para o córtex motor, para que a gente possa ajustar a atividade de alguns músculos, por exemplo, e para que a gente consiga ficar em equilíbrio. Então, pode ser um tipo de resposta. Ou a gente também tem sinais descendentes a partir desses núcleos vestibulares do bulbo, que são enviados para neurônios motores somáticos que controlam, por exemplo, o movimento dos nossos olhos. Vocês podem perceber que você consegue manter o seu olho fixo em um determinado ponto e rotacionar a sua cabeça. Então, você pode tentar fazer aí. Roda um pouquinho a sua cabeça, mas tenta manter o olho fixo em uma determinada região. A gente consegue fazer isso devido a essa ação de neurônios motores somáticos. E é importante observar que a gente está recebendo esses sinais provenientes dos dois lados, tá? Então, vem sinal do lado esquerdo e do lado direito da sua cabeça constantemente para ser interpretado e para que a gente consiga manter o nosso equilíbrio e, consequentemente, a gente consiga preservar o nosso cérebro numa região próxima do nosso centro de massa, para que a gente não tenha nenhum problema e consiga sobreviver a todas as modificações desses movimentos. Bom, turma, dessa forma a gente finaliza essa nossa videoaula sobre os sistemas auditivo e vestibular.